já fez essa pergunta. Eu pensei que estava gravando. Eu também. Pronto, agora está gravando. Você hoje, como foi a pergunta antes, você se acha hoje um poeta ou só um proclamador da poesia? Assim, como eu falei agora há pouco, eu acho que tem dias que a gente se sente poeta, tem dias que não. Então, eu tento até seguir um mote que foi dado por um paraibano, que disse que não sou poeta, não, doutor, sou tangedor de rimas. Então, em alguns sentidos, eu acho que tanger as rimas com algum sentido, buscando tocar alguém, ou até tocar a mim mesmo, é o que eu tento fazer. E se isso é ser poeta, pronto, então eu sou. Tem uma das perguntas aí que é para nós, que é fazer a você, que é a compreensão e o conceito da poesia. Para você, o que é a poesia? Vê, eu vejo a poesia como uma coisa que não se restringe a letras ou declamações. Eu acho que a poesia também é momento, é experiência. Por exemplo, para mim, ter a oportunidade de estar conversando com conterrâneos, para apresentar um trabalho numa universidade, na minha cidade, sabendo o valor e a importância disso, isso para mim é poesia. Então, eu acho que seria muito triste a gente pensar um mundo que a poesia seria restrita apenas àquele que é escrito ou àquele que é declamado. Atenção que com essa fala eu não quero dizer que a poesia que é declamada, a poesia que existe no repente, na embolada, nos sonetos, na poesia livre, não é poesia. Não estou querendo diminuir esta poesia enquanto um gênero literário. Mas eu vejo, para além do gênero literário, eu vejo que a poesia também se baseia em momentos. Até porque muito que a gente escreve, declama, é baseado em momentos que a gente já viveu, em momentos que a gente está vivendo, ou em momentos que a gente quer viver. Quando a gente fala de saudade, é porque a gente, pô, estou com saudade daquilo que eu já vivi. Quando a gente fala da vontade de estar em determinado lugar, é porque eu quero viver isso logo em breve. E quando eu falo das coisas que estão acontecendo, isso também pode ser poesia. Então, os momentos fazem com que a poesia exista, mas para mim, a existência dos momentos por si só já é poesia também. Não sei se eu me fiz entender. Sim, foi bem Foi legal. no caso aqui, por causa da função e a importância da poesia. Qual a função social da poesia nos dias de hoje? Tu acha que ainda existe essa, o costume das pessoas se reunir para trocar poesia, trocar ideias? As pessoas ainda têm esse sentimento? Você acha que como é que está hoje o quadro? Eu acho que, infelizmente, por N motivos, enquanto sociedade, a gente não tem tido muitos momentos de fazer isso. E quando eu falo fazer isso, é a nível de entretenimento. Imagina só, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, que tem que cuidar de casa, que tem que cuidar de criança, que tem que dar conta de uma série de coisas, quando chega o fim do dia, conseguir, de alguma maneira, ter disposição de pegar um livro para ler, é difícil, convenhamos. Então, eu acho que existem ainda espaços que a poesia consegue cumprir a sua função social. E já respondendo à primeira pergunta, a função social da poesia, para mim, é tocar as pessoas. É tocar as pessoas através de uma crítica, é tocar as pessoas através da exposição de sentimentos, é tocar a pessoa através de fazer com que a pessoa se sinta em lugares que, em algumas situações, ela não poderia estar. Então, para mim, a função social da poesia é essa. Mas se torna muito difícil nós termos espaço para a poesia. E por isso que hoje também é muito importante, no meu ponto de vista, a existência de canais virtuais que permitem isso. Grupos de WhatsApp, canais no YouTube, canais no Instagram, que muitas pessoas que estão distantes, mas que querem trocar poesia, conseguem trocar poesias e trocar experiências com pessoas que estão realmente em lugares remotos ou em situações que não existem. Eu tenho, acho que hoje aqui ainda uns 20 a 30 grupos de WhatsApp de poesia, e muitas vezes eu gosto de ver o DDD do contato das pessoas. Então, é gente do Amazonas, é gente de Minas, é gente de São Paulo, é gente do Rio Grande do Sul, cada um fazendo o quê? Contando suas experiências através da poesia. Então,
Da mesma maneira que a gente não consegue, muitas vezes, ter tempo de encontrar com os nossos familiares morando na mesma cidade, que muitas vezes era o que acontecia comigo quando eu morava em Sumé. Eu Uhum. passava a semana sem conseguir ver minha avó, que morava na rua do lado. Mas, através da internet, muitas vezes esses momentos conseguem ser possíveis. Existem campeonatos de poesia online. Existem criação de coletâneas de poesia, que o pessoal faz o planejamento todo online, como aconteceu com a coletânea de poesias O Que é Poesia, que foi feita por uma turma de Pernambuco, Paraíba e patrocinada por uma galera do Piauí. Eu tenho muito orgulho de ter uma poesia minha lá nessa coletânea, que foi planejado tudo online. Quando foi para colocar a coisa para rodar mesmo, a bola já estava na cara do gol, porque todo mundo conseguiu, através de grupos e de contatos, fazer isso. Eu vejo que o mundo precisa muito, muito mesmo, lembrar que a poesia existe, e a poesia existe para estar do nosso lado. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir ver isso de uma maneira mais clara, muitos dos fardos que a gente carrega no nosso dia a dia podem ser de alguma maneira amenizados. Muito bacana, cara. No caso, quando você falou que o DDD, que é de várias regiões, no caso do Brasil, você sente muita, assim, um nível diferente da nossa poesia, da cultura nossa, com as de outras demais regiões? Em Ou você algumas, acha em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Mas não só apenas pelo pelo estilo cultural da também? poesia, mas pelo contexto das pessoas. Então, imagina, da mesma forma que é muito comum a gente fazer poesia aí no Nordeste sobre a seca e sobre a importância da chegada da chuva, tipo, muitos dos nossos temas em cantorias, em boladas, muitos dos nossos temas até em glosas que são feitas do pessoal que faz de repente, é sobre a seca, é sobre a Uhum. chegada das águas, é sobre muitas vezes até o êxodo que acontecia para o sul e para o sudeste, para o centro-oeste. Muitas vezes é também o retorno desse êxodo das pessoas que conseguiram voltar para a nossa terra. Então, quando eu vou ler a poesia de uma pessoa lá do Amazonas, é muito difícil essa pessoa fazer uma poesia que a temática seja seca. É muito Uhum. difícil a pessoa fazer uma poesia sobre a temática da chegada das águas, porque os caras têm um oceano em Uma forma de abundância. rio, né? Então, assim, existem diferenças nas preferências dos gêneros, certo? Por exemplo, houve há 2 semanas, 3 semanas atrás, o Festival Norte e Nordeste de Repentistas, lá em Teresina, Piauí. E tinham repentistas do eixo nosso, mais próximo aí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e a gente percebe que, até na similaridade que nós temos pelas fronteiras, né, a forma de fazer cantoria desses cantadores era muito próxima. Quando a gente pega já a turma do Ceará, do Piauí, já é cantoria, é repente, é poesia. Eu não estou aqui dizendo que uma é melhor do que a outra, eu não tenho e não quero ter a capacidade de fazer esse tipo de juízo. É poesia. E a galera do Piauí e do Ceará, você já percebia que eles tinham estilos diferentes. Eles tinham formas de cantar diferentes. Por exemplo, até a cadência da fala deles, a velocidade, as tônicas que eles faziam eram diferentes. E quando tu pega do Maranhão, que ainda é Nordeste a nível geopolítico, mas tem muitas tradições que são próximas do povo do Norte, né? Quando eu vou para lá visitar meu pai, tem muita coisa que eu vejo e digo, cara, isso não parece o Nordeste que a gente conhece. Até porque é uma construção. O Nordeste, o conceito Nordeste é muito uma construção também. Então a gente percebe essas diferenças. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que o que mais vai diferir, e eu trago de novo aquele papo que a gente teve agora há pouco, são as experiências que essas pessoas têm. A experiência de um ribeirinho na Amazônia vai ser muito similar, dados os devidos contextos, vai ser muito similar à experiência de um vaqueiro que a gente tem, que acorda cedo para ir lidar com o gado, o cara vai lá acordar cedo para ir pescar, o cara lá... É toda uma temática que segue o mesmo caminho com contextos diferentes. Então, eu vejo que existe, enfim, algumas nuances que são diferentes aí entre os DDDs que a gente vai observando. E quando a gente bota a poesia daqui,
daqui de Portugal, aqui em Coimbra, é uma cidade que tem uma história poética muito grande, é a terra de Pedro e Inês, então é muito engraçado também poder ver a forma que é feita a poesia aqui, até a poesia de repente, que também existe um tipo de poesia de repente aqui, algumas cestilhas, algumas trovas, algumas quadras, que é interessante a gente perceber as histórias e também, não tem como a gente tirar isso da história, graças ao processo de exploração de Portugal e da coroa portuguesa, a Pindorama, né, que transformaram depois em Brasil, a gente inevitavelmente tem, sim, algumas heranças dessa natureza. E ainda mais, em uma oportunidade que eu tive de estar numa parte do deserto do Saara, no território marroquino, mas na fronteira com a Argélia. O guia que estava conosco, ele falava português, e eu estava mostrando para ele o meu chapéu, estava mostrando para ele chinela, estava mostrando as coisas, e ele mostrando similaridades que existiam lá com o povo dele. E quando eu mostrei o aboio nordestino, o homem doideceu, que ele mostrou um vídeo no YouTube que eles têm uma coisa similar. E depois, e tem até na minha página do Instagram, tem um vídeo que eu estou tocando um tambor lá com os caras que são do povo berbere, que é o povo que chegou antes dos marroquinos, que eles estão rimando. Eles estão em trio, eles estão rimando, tal qual os nossos repentistas fazem. E quando eu falei isso para o rapaz, ele se arrepiou. O Mohamed disse, Jefferson, é porque você não entende o que eles estão falando, mas eles estão rimando e estão duelando entre si. Então, agora tu vai olhar tal sílaba, então a gente percebia que da mesma forma que existe uma estrutura poética nossa, para dizer que uma cestilha é uma cestilha, que uma cantoria é uma cantoria, que uma embolada é uma embolada, também existe lá para ele e ele estava me mostrando isso. Então, se a gente levar em consideração a ocupação dos mouros, que vieram do norte da África, aqui para Portugal, trouxeram suas referências para cá, de poesia, suas referências de comida. O nosso cuscuz tem uma origem moura, né? Aqui é feito de trigo, aí a gente, graças a Deus, faz de milho, né? Graças a Deus. Então, Sabe o a gente percebe que quando Portugal muitas vezes pega ali, não, isso é puramente da gente, como se tivesse saído do sovaco deles, para não dizer outra coisa. Então, a gente não tem nenhum português na sala de vocês, não, né? Porque, pronto, vai falando mal aqui, eu tô com as portas fechadas. também. Então, vejam, quando eles chegam para dizer que é assim, que surgiu deles, que tudo... Não, calma. Nós também temos o dever de reconhecer de onde as coisas saíram. Da mesma maneira que o fado, a música muito típica de Portugal, existe uma vertente de estudo que o fado surgiu de estudantes brasileiros que estavam morando aqui. Atenção que a Universidade de Coimbra tem 730 anos, que moravam aqui, numa época sem WhatsApp, sem nada, e com saudade de casa, escreviam essas músicas, que, em uma grande maioria, tem um contexto, um enredo e uma poesia muito triste. Tipo, a música que é mais portuguesa possível, existem estudos que podem mostrar que ela tem origem brasileira. Então, eu acho que a poesia está em todos esses lugares. E o que difere uma da outra são os contextos e o que eles têm em mãos. Os caras lá estavam batendo tambor e com a viola quadrada, com as cordas de ferro, porque, pronto, é o que eles têm. E a gente vai ter aí os nossos violeiros e os emboladores e tudo mais. É muito por aí. Agora mais pessoal, assim, seu interesse pela poesia, como surgiu e o país em que você está agora? Foi, assim, uma referência, você sempre quis ir em busca, era um sonho, como era? Certo. A primeira pergunta é fácil. Eu acho que seria muito difícil não gostar de poesia de onde eu saí. Primeiro, por ter saído de Sumé, porque muitos de nós não reconhecemos o valor que Sumé tem, o valor que Sumé tem a nível de poesia. Poucos de nós reconhecemos isso. E quando eu vi descobrir que tinha tanta poesia em Sumé, eu já estava sabendo de muita poesia de fora. Eu dizia, oxe, minha menina, tem isso aqui, é. Então, o meu interesse pela poesia surgiu de casa. A minha mãe, professora de língua portuguesa, tinha o hábito de colocar eu e minha irmã para ler toda noite. Antes de dormir tinha que ler, qualquer coisa.
Me recordo, inclusive, de uma história engraçada que manhã comprou um livro, um conjunto de livros, que eram As Quatro Estações, e era da Disney. Comprou aquele caríssimo na época, nos anos 90, dividido em não sei quantas vezes, aquela agonia danada. E era o título do livro era Uma História por Dia. Então teve um determinado fim de semana que, ao invés de ir andar de bicicleta com meus amigos, lá na época onde hoje é o novo mercado, ali era um terreno baldio, eu fiquei em casa e li todas as histórias de todos os livros. Ou seja, na minha cabeça, com 6, 7 anos de idade, não ia precisar ler mais nada. E quando chega à noite, manhã chega para mim e pega e diz, você leu tudo? Eu disse, li. Ela disse, não, você não leu tudo. Li. Ela disse, leia a capa. A capa é uma história por dia. Então, se você leu tudo, você vai ler de novo, por dia, uma por uma. E esse interesse de leitura começou a me despertar interesse por ler coisas que eu via minha mãe lendo. Então, acho que por isso que é muito importante a gente ter o hábito de leitura em casa, por mínimo que seja, para incentivar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos sucessores. O hábito da leitura é muito importante, porque isso traz para a gente também a compreensão do que está sendo escrito, mas também a interpretação baseada no nosso ponto de vista. Acho que se a gente tivesse interpretação de texto, muita coisa seria facilitada no nosso país. E depois disso, existe, para além da minha mãe, acho que a minha maior referência de poesia popular nordestina começa em casa também, com muito orgulho, com José Henrique da Silva, seu Zé Henrique, que vovô declama, vovô escreve, vovô gosta de escutar. Então era muito comum nos almoços de domingo na casa da vovó, que eram obrigatórios, a gente chegar lá e tá a vovó terminando o almoço, e tá a vovô deitado no sofá, escutando cantoria de repente. E quando eu comecei a saber que aqueles cantadores, muitos deles eram analfabetos ou semi-analfabetos e viviam em condições super precárias, eu dizia, não, peraí, uma coisa é eu gostar disso, tendo acesso a livro, tendo acesso a coisa, com muito sacrifício que minha mãe tentava fazer pra gente, pra mim e pra minha irmã. Mas como é que esse povo sabe fazer isso? Como é que um Pinto do Monteiro fazia o que fazia sem ter estudo de nada? Então eu comecei a me encantar por isso. Porque, de fato, isso é mais uma das confirmações que a poesia é inexplicável, né? Eu posso ler 300 mil livros, mas eu não vou conseguir ter uma genialidade de um Pinto do Monteiro e de um João Paraibano, porque eles têm um contexto e a poesia está neles. Eu tenho a minha forma de fazer e eles, cara, têm coisas espetaculares. Pinto Monteiro que dizia que poeta que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Então, se o cara tem uma estirada dessa, assim, do nada, é muito genial. Tem um Zé de Cazuza aí do lado, na prata, que tá vivo, a gente tem que celebrar esse homem. Tem Luizinho Batista em Sumé, que faz o que faz. Então, eu comecei a ter interesse por poesia através disso. E comecei a ter curiosidade de perceber outros gêneros. Eu escutava muita cantoria, achava legal. Comecei a escutar embolada. Na época, Caju e Castanha. Meu pai comprou umas fitas cassete de Caju e Castanha. Mãe eu não deixava escutar muito, porque tinha algumas coisas um pouco pejorativas, para não dizer pornográficas. Mas pronto, é dizer que não pode, aí o cabo vai e escuta escondido. E comecei a perceber isso. E depois fui pesquisar poetas da Paraíba. E hoje que eu percebo que desde muito tempo eu sou bem bairrista mesmo. Então, comecei a perceber na época, minha irmã, que estava em séries superiores à minha, que é mais velha, estava lendo Augusto dos Anjos. E eu fiquei curioso para ver aquilo. Se ela está lendo, eu quero ler também. Então, a primeira vez que eu fui ler o Eu, do Augusto dos Anjos, é um livro curto, poesia, é rápido. Eu passei coisa de 5 meses para ler esse livro, porque era com dicionário do lado para entender o que Augusto dos Anjos falava. Descobri que um cara com o sobrenome Cunha Lima, que normalmente era associado exclusivamente à política na Paraíba, no meu conhecimento, tem um gênio como Ronaldo Cunha Lima, poeta, né? As questões políticas eu deixo de lado, mas como um poeta, é um dos maiores sonetistas que eu conheço, e comecei a ter essas referências. E fiquei mais encantado ainda quando eu percebi que tinha gente do meu lado que fazia também, conterrâneos e colegas do Pajeú, colegas do Cariri. Disse, "Oxe, então, se esses cabas fazem, eu também faço. Eu acho que eu consigo fazer também, porque eu sentia que eu conseguia também escrever aquilo. Na minha cabeça eu conseguia fazer aquilo.
Então, veja, eu me considero muito, 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 muito sortudo, muito privilegiado pela questão do incentivo que eu tive à leitura em casa, pelo incentivo que eu tive a perceber os valores da nossa terra através do meu avô, e pelos contatos que, a partir da poesia, surgiram. A partir da poesia surgiram. E hoje, muito orgulhosamente, quando eu estou no Brasil, para eu chegar de Recife para Sumé, ou sair de Sumé para qualquer lugar, é difícil eu não parar em uma cidade e não ter uma pessoa que eu conheça, através da poesia. Passar pelo Pajeú, pronto. Até tem que tirar um dia para parar em qualquer lugar, porque a gente estabelece esse vínculo muito forte. E eu vou trazer um último exemplo sobre a questão dos incentivos, digamos assim. Eu faço parte de um coletivo de poesia no Brasil desde 2014, chamado Poetizando a Rotina. Na época, em 2014, eu estava no primeiro mestrado, e esse grupo já tinha para aí 90 mil pessoas no Facebook. Na época, o Facebook estava no auge. E os grupos de WhatsApp só permitiam 25 ou era 30 pessoas por vez. Colocaram lá dizendo, olha, quem quiser entrar no WhatsApp, coloca aqui. Criou um grupo de WhatsApp e disseram, olha, tem um sarau de poesia que vai ter em Recife, quem é que quer vir? Eu disse, eu vou. A criadora do coletivo é de Triunfo, aí do lado, em Pernambuco, e eu disse, eu vou. E do Nordeste, basicamente, só tinha eu e ela. Era gente do Sul, era gente do Paraná, era gente de São Paulo, era de tudo que é canto. E sem nunca ter se visto, esse bando de doido alugou o apartamento em Recife, passou o fim de semana todo mundo junto, tomando chá, então, e fazendo poesia, e trocando experiência. Então, não estou dizendo, obviamente, que a gente vai confiar em todo mundo, mas a partir do momento que a gente consegue estabelecer esses vínculos, porque quando eu escrevo eu mostro muito, muito de mim. Muitas vezes eu escrevo e as pessoas escrevem e mostram muito de si. Quando você lê aqui, porra, que legal, sabe? Que legal. E nessa deixa, eu lembro que meu amigo Tiago, que mora aqui em Coimbra, ele é de Caicó, na realidade de Jucurutu, ele me passou esse mote que eu só achei uma estrofe que eu fiz, eu não encontrei a que vovô me mandou, porque estava em áudio, senão eu ia mostrar, porque também tem isso, eu falo com o vovô, mando um mote para ele faz uma, manda para mim, e eu gosto de fazer isso, porque mexe na memória dele, faz com que ele trabalhe isso, ele já está com seus 80 e tantos anos, eu estudo no meu doutorado de pessoas idosas, e sei a importância da musicoterapia, da arte-terapia, então a poesia é meio que também uma terapia para mim e para vovô. E eu disse no mote, sou herdeiro do povo nordestino, trago viva a cultura do meu chão. Nos rincões da Paraíba comecei, o Cariri, o sertão, o meu lugar. Em Sumé, a insistência foi sonhar, e sonhando nesse espaço que cheguei. Intempéries no caminho enfrentei, mas em casa obtive a educação, dividi, seja a alma, seja o pão, pois o amor é quem guia meu destino. Sou herdeiro do povo nordestino, trago viva a cultura do meu chão. Acho que é um pouco isso. Merece palmas, viu? O melhor. Gerson, se algumas das meninas quiser fazer mais alguma pergunta, por mim, eu estou bem satisfeito. A não ser que você queira deixar mais alguma mensagem em pró à poesia. Ou as meninas tiverem alguma pergunta. Eu também acho que você praticamente respondeu tudo que a gente precisava. Foi mais do que a gente já tinha planejado aqui, a colinha da gente aqui. Foi mas muito... assim, eu vou deixar a Ruth perguntar, porque eu também já perguntei, em relação, né, aqui, a poesia atual, para você. A Ruth vai perguntar, né? Agora, eu acho. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá dando para ver os três. Tempo também, que ele tinha respondido, até olhei aqui, né? Mas talvez seja interessante essa coisa da poesia atual.
Independente, se quiser fazer a pergunta para dizer que Ruth fez a pergunta também, para a gravação. Até porque você até falou das escolas, dos alunos, e esse mundo hoje, do pessoal mais envolvido em internet, em redes sociais, o pessoal não está mais... Como você naquele tempo que gostava de ler, como eu também gosto de ler, mas eu não sou poetisa não, tá? Eu sou aqui, né, com os amigos, estou aqui. Se você gosta de poesia e a poesia lhe toca de alguma forma, desculpe lhe dizer, mas você também é poeta. Ai, que bom, então eu sou poetisa, que eu gosto de poesia. Então, como é que você vê esse mundo hoje, desse pessoal mais desligado dos livros, da cultura, e ligado mais, como eu falei, vou repetir novamente, nas redes sociais? Sim. Assim, veja, eu sou no meu departamento aqui no doutorado, eu sou meio que o patinho feio, porque eu gosto de trazer algumas questões sociais que muitas vezes aqui se chama, aí no Brasil a gente chama ciência da computação, aqui chama engenharia informática. O pessoal acha que vão fazer uma ferramenta, uma tecnologia, mas não tem responsabilidade sobre aquilo. Eu penso diferente. E eu quero pensar diferente porque eu sei que aquela tecnologia, da mesma forma da poesia, vai impactar a vida de alguém, positiva ou negativamente. Eu acho que é muito, muito delicado a gente culpabilizar exclusivamente a geração atual em relação ao não hábito de leitura, em relação a meio que uma entrega excessiva às redes sociais, a criação de conteúdo, muitas vezes contestável, né? A exposição, muitas vezes, de pessoas que não podem estar naquela rede de maneira precoce. A gente viu aí o caso recente aí do Brasil, do Felca, que teve uma repercussão mundial, e é muito importante a gente estar puxando essa pauta aí no Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, que para qualquer tecnologia que é criada no mundo, seja na China ou na Índia, que tem bilhões de pessoas, o mercado brasileiro é um mercado muito atraente. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu tiro por mim. Eu poderia, e eu via na minha época, que muitos dos meus amigos não tinham o hábito da leitura que eu tinha. E eu confesso que em muitas situações eu tinha muita raiva de manhã. Como assim? Eu não vou poder brincar mais, porque eu tenho que vir para casa para ler. Não, tá todo mundo lá, os meninos estão tudo brincando. E minha avó dizia que minha mãe não era uma mãe, não, era uma madrasta que botava a gente cansado para ler. Mas era a gente fingindo que estava com sono para ir dormir. Coisa de Isso é uma história que teve uma época que a mãe trabalhava, estudava fora, e isso aqui não tem problema de expor. E minha avó ficava com a gente, meu pai caminhoneiro, não tinha como tá muito conosco. E dava 9 da noite, a vovó chamava a gente, podia estar onde tivesse na rua, para entrar para casa, para tomar banho de novo, que estava podre, que estava na rua, para ler, que senão Fátima ia brigar. E a gente brincava, e eu acho fantástico esse nome, não é pique-esconde, não é esconde-esconde, a gente brincava de se esconder, que é assim que a gente chama aí. E quando a gente brincava de se esconder, muita gente ia lá para a nossa rua, para a rua Francisco Badica Rafael, ali para o Alto Jorge, e tinha para aí uns 30 moleques. Era muita gente. E eu sempre fui mole, eu nunca fui bom de jogar futebol, eu nunca fui bom de pular muro, eu nunca fui bom de fazer as coisas que meus amigos faziam. E acontece que eu sobrei para contar, para contar lá. E era esses 30 cabas, maior do que eu, que pulava muro, se escondia nas cercas, trocava de camisa para dizer que gurou o ovo. Era uma anarquia. E aí, acontece, eu comecei a contar, olhei no meu reloginho assim, na época era 5 para 9. Daqui a pouco a vovó me chama. Pronto, a vovó chamou, fui para casa. No outro dia, metade dos amigos não puderam sair para brincar, que estava de castigo, que ficaram escondidos até mais de meia-noite, porque estava esperando eu achar eles. Só que eu estava em casa já dormindo. Mas por quê? Porque eu tinha que ir para casa para ler. Então, eu acho que fica muito do exemplo, sabe? Eu acho que não é tarde, eu não quero pensar que é tarde para a gente trazer de volta alguns bons hábitos para a nossa juventude, né? Para o nosso público adolescente. Não é tarde.
É possível. Se a criança quer ler, eu não vou dizer a criança, porque eu não acho muito bacana a história de criança com smartphone, mesmo tendo algumas situações em casa que eu não apoio muito. Mas, se o adolescente se sente à vontade de ler uma poesia no WhatsApp, deixa. É melhor do que nada, sabe? Encoraja, isso também é importante. Os tempos são outros, né? A gente assiste qualquer série de época, quando chegava um livro na casa da pessoa, meu Deus do céu, era uma festa, porque é uma novidade. Então a gente precisa ter, não a ferramenta como novidade, mas o conteúdo. E mostrar para essas crianças, adolescentes, jovens, a possibilidade. Eu acho que muitas vezes, eu acho que não, ela gosta muito de mim. Eu sou tio babão, e eu acho que 90% dos presentes que eu dou para minha sobrinha é livro. Tem qualquer coisa. Riqueza. E ela gosta, e vem, conversa, e vem para conversar comigo sobre o livro, e explicar o que ela entendeu. E sabe, e eu gosto, e acho interessante fazer isso, porque foi o que eu tive. E se eu tive isso dentro do cenário de inúmeras dificuldades que nós tínhamos, é o que eu costumo dizer. Graças a Deus, a gente não passou fome, mas a gente não é família abastada, né? A gente não é família abastada. Então, assim, é importante a gente perceber que com uma coisinha simples a gente consegue trazer a leitura, a gente consegue incentivar a pessoa a ter acesso à poesia. Não necessariamente lida um canal de poesia. Aquele rapaz, o Braulio Bessa, do Ceará, um trabalho excepcional de levar a poesia para a cadeia nacional, sabe? Então, acho que é muito, muito importante a gente se utilizar desses meios, que podem sim, e muitas vezes estão sendo usados para um lado muito negativo, mas trazer isso também para uma perspectiva que pode ser utilizada para o lado bom. Olha, mano, vou mandar um soneto por dia, não precisa ler um livro, não, vou mandar um soneto aqui. Olha que legal esse aqui. Se a pessoa gostar de rap e hip hop, poesia também é fantástico, é outra forma de poesia. Tem os slams de poesia, tem muita coisa. E a literatura, e a gente tem muito potencial para isso. O Brasil é muito criativo para isso. A gente é um povo que, cada vez mais que eu estou fora, cada mais tipo de gente ou nacionalidade que eu conheço, eu percebo o quão único é o nosso povo. E se botar nordestino, paraibano, caririzeiro e de Sumé, Ave Maria, aí que é um negócio assim, trondoso. Então, eu vejo que é possível, eu quero crer que é possível, porque a partir do momento que eu ver que isso não é mais possível, eu acho que muita coisa da vida vai perder a graça, sabe? E tem umas lutas que vale a pena a gente assumir. Tem outras que não. Tem outras que a gente olha assim e fala, não vou assumir isso, não. Agora tem algumas que vale a pena. E nessa bandeira da literatura, eu gosto de fazer isso. Eu sinto coragem de fazer isso. Como, por exemplo, trazer poesia popular nordestina para Coimbra, junto do nosso coletivo, da revista Baleia, trazer poesia livre falando da periferia de São Paulo, que tem colegas nossos que são da periferia de São Paulo, para falar sobre isso aqui, quando muitos deles não. Só a gente sabe o que é poesia. E eu repito o que eu falei para vocês, a poesia nas suas diversas formas. Isso aqui, para mim, é poesia. Esse meu chapéu aqui, ele tá cheio de assinatura com os amigos que eu fiz aqui na Europa, para dizer que eu carrego os meus amigos daqui na cabeça. Mas eu tenho esse aqui, que foi feito por Toninho Sapateiro, que é com um pouco de Sumé. Nossa! Tem esse outro aqui, Menina, normalmente é pai para guerra. Olha, bacana. E aí, aqui em casa, do nada, tem um pífano. Eu sei tocar pífano? Não sei, mas tem. Eu ia pedir uma palhinha, rapaz. Olha. Aqui. Decepcionou, cara. Chinela. Olha, chinela, eu ia falar, e a chinela. Não poderia faltar, né? Olha, aí. Bolsa. Que legal. Carteira. Olha. Isso aqui, com certeza vocês conhecem. Bento. Bento. Na sala da minha orientadora aqui na Universidade de Coimbra tem arte de Bento. Menina, olha. E claro também que a gente é filho de Deus, tem cachaça também na Paraíba. Mas o que eu quero dizer é que isso também
Quando eu saio com um chapéu desse em qualquer lugar, porque eu levo isso aqui para qualquer lugar. A gente foi visitar uns amigos na França, eu fui com esse chapéu, tava no meio do aeroporto com esse chapéu. Causa curiosidade. Então é uma briga que eu quero assumir. Acaba nem conversar besteira, porque eu estou usando esse chapéu, eu nem olho para ele. Agora, se tu quiser perguntar o que é, eu vou explicar com o maior prazer. Eu vou mostrar a tatuagem que eu tenho com o nome da Paraíba. Eu vou falar de Sumé. Um amigo meu um dia desse aqui disse comigo, mas rapaz, tu tenta botar qualquer coisa, tu tem algum vínculo para dizer que é de Sumé. E teve um dia que a gente estava aqui, o cara disse, mas eu não conheço Sumé, não. Eu disse, conhece. Conhece não, disse, conhece. Você sabe Nova York? Ele disse, sei. Eu disse, 17 mil quilômetros descendo é Sumé. É fácil demais. Então, se eu não falar de Sumé, ninguém vai falar. Se eu estiver fora da Paraíba e não falar da Paraíba, não vai ser uma pessoa de São Paulo que vai falar. Se eu estiver aqui em Coimbra e não falar do Brasil, não vai ser, muito provavelmente não vai ser um português que vai falar. Se nas minhas equipes, na Romênia, na Alemanha, na Espanha, aqui em Portugal, até um tempo atrás na Suécia, na Dinamarca, se eu não falar e mostrar essas coisas, eles não vão falar. Aí a gente vai morrer, assim, culturalmente falando. Então, trago de novo aquilo que eu falei no começo. Isso é poesia também, para mim. E não necessariamente está escrita ou declamada ou coisa assim. Mas, olhando esse contexto, muito provavelmente as poesias que eu vou fazer vão estar muito puxadas para essa temática. Então, acho que é um pouco disso. Você falou que foi muito privilegiado porque sua mãe puxou você, né, para a leitura. Quando eu perguntei para você quando surgiu o seu interesse. Então, assim, na sua visão hoje, você acha que deveria ser mais ensinado na escola? E, assim, a forma? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, vê, Porque, a assim, gente nem tem... todo mundo tem um pai e uma mãe que puxa, né, assim, Sim, claro. que vem de casa, não tem um tio como você que presenteia a sobrinha, enfim. Sim, Porém, nas escolas, você acha que deveriam fazer isso? sim, existem meios, existem várias boas práticas que podem ser colocadas, que vão trazer a leitura, o incentivo à leitura à tona. Acho que São José do Egito instituiu como lei municipal o ensino de poesia popular nas escolas. Monteiro lançou recentemente uma cartilha sobre a poesia de Monteiro para os monteirenses. Porque eu acho que quando a gente pega e vê assim, puxa, eu queria ser poeta, mas Ave Maria, Flobela Espanca era de Portugal, tem que ser de Portugal para ser poeta. Eu queria ser poeta, porra, mas Drummond, tu acha que Drummond ia nascer em Sumé? A gente tem esse instinto de se menosprezar. Mas quando a gente olha do lado e vê a quantidade de gente que a gente tem, poxa, convida um poeta para a sala de aula, os caras vão gostar, os caras vão se sentir bem, vão se sentir valorizados, invita, que é muito importante. Então, eu acho que para além de uma política pública, como, por exemplo, instituir como obrigatório no currículo comum que tenha poesia popular, para que a pessoa não ache, por exemplo, que poesia é só aquilo lá, mas sim entender que também tem poesia onde ele está, eu acho que qualquer pessoa, vendo que tem um poeta da sua cidade falando sobre poesia e tudo mais, vai se sentir valorizado também, vai se sentir orgulhoso, pegar e dizer, olha que bacana, não é só Drummond, não é só Flobela Espanca, não é só Leandro de Barros, Leandro de Barros, Paraíba, mas é mostrar que é próximo da gente. Então, eu acho que é necessário, e eu acho que não é utopia, não é rocket science, a gente achar que eu tenho como trazer mais poesia para a sala. E eu vou dar um exemplo agora. Existe um festival aqui em Coimbra que vai acontecer agora no dia 24 a 26 de março. É um festival internacional, que o festival é MATE, Música, Arte, Tecnologia e Educação. Então, pessoas do mundo inteiro enviam seus projetos para serem apresentados aqui e ter troca de ideias com pessoas que seguem a mesma vertente. É projeto de educação, então vem todo mundo apresenta. E é num espaço lindo da cidade, no Convento de São Francisco, um prédio histórico, um negócio
muito, muito, muito bacana. Há um mês e pouco atrás, eu recebo um story de um amigo meu, que mora lá perto do Sucuru, marcando uma coisa de uma mulher do Jericó, Distrito Serra Branca. Simplesmente um projeto de uma escola rural da comunidade de Jericó, teve aprovado para cá. E eu não estou querendo dizer, meu Deus, que não, agora Portugal. Não, não é. Mas esse evento é legal. E é um reconhecimento. Eu fiquei tão feliz, porque é uma experiência caririzeira, é uma experiência paraibana. E eles estão fazendo cinema. Então, para fazer cinema, eu tenho que incentivar a criança a ler o roteiro. E a criança, se ela ler o roteiro e não gostar, ela não vai fazer, ela vai querer alterar. Então, estou incentivando ela a escrever também. A criança tem que pensar na música que quer que toque na hora que for a cena dele. Então tem que entender a música, tem que escutar a música, tem que entender e captar a poesia que existe naquilo ali. Eles estão criando histórias eles próprios para fazer os filmes deles, seja em stop motion, que é aquele com as massinhas que vai fazendo os retratos, seja eles próprios sendo os atores. Isso para mim botou em terra muito argumento que o pessoal está querendo, mas não dá para fazer não sei o quê. Atenção que eu não culpo os professores que em muitas situações estão sobrecarregados, em muitas situações para fazer o que tem que ser feito já hoje, já estão numa situação muito delicada, e também eu acho que é injusto culpar por si só eles. Não é assim. Eu acho que é toda uma logística que tem que ser pensada, e a partir disso trazer meios possíveis para que os professores possam fazer isso e que tenham, de fato, as cargas horárias sem estar sobrecarregado para poder fazer isso. Até porque, da mesma forma que ninguém tomou uma decisão de cabeça quente, né, o cabo também não vai estar conseguindo discutir poesia, que é uma coisa que é para ser leve, fluida, com raiva, porque vai estar lascado para cumprir a carga horária depois, né? Então, eu acho que é um debate que precisa ser puxado, é uma situação que pode ser feita, mas, ao mesmo tempo, eu acho que em momentos esporádicos, da mesma forma que, nesse momento, vocês estão abrindo espaço para eu falar essas besteiras aqui com vocês, chama outras pessoas que estão aí também, sabe? Eu acho que na escola mesmo, para molecada, para fazer cordel brincando, algumas vezes aí, quando minha mãe ainda era professora, ela me chamou para ir, para conversar com os meninos, outra prima minha em João Pessoa, a Michelle, me chamou para ir para uma escola lá, conversar sobre poesia com as crianças, porque a gente, com certeza, pode estar perdendo meio mundo de poeta e poetisa aí, porque a pessoa olha assim e pega e diz, eu não sou não. E eu, por muito tempo, pensei isso, eu não sou não, mas já escrevia, já declamava na minha cabeça, já tinha coisa decorada, até que teve um amigo meu que pegou e disse, solta poesia, porque o mundo precisa de poesia. E se você não fizer isso, você está sendo negligente. E eu diria que até egoísta. Então, vamos espalhar a poesia pelo mundo, a poesia que a gente tem dentro de nós, que está precisando de mais. Tá mesmo. Ô, Jefferson, tá bem descontraído o nosso papo, né? Você deu uma lição aqui para todos nós, para nós aqui, o nosso grupo, o grupo também lá, né, do nosso curso, e que a poesia venha mais ao mundo mesmo, que a gente está precisando. Eu não vou garantir quando você vier tomar cachaça com você, não, mas a Alisson vai, tá? Mas a cerveja eu garanto. Não, tá certo, tá certo. Eu sei. Olha, eles tomam cachaça. Eu vou numa dosinha de matuta com você. Hoje Nunca, a gente hoje a gente está no cafezinho. Beber, Gesso, viu? Agora eu paro. A gente está no cafezinho, porque, afinal de contas, a gente está fazendo um trabalho da universidade. Faz bem. Mas quero aqui deixar os meus agradecimentos, né? Você foi muito, muito gentil com a gente. E quero terminar com uma pergunta, né? Para quem diz que a poesia é difícil, não é para todos. O que você me diz disso? Uma mensagem, assim. Mensagem. Arrisque. Assim, realizar uma mensagem para quem acha que a poesia é difícil. Para quem gosta, mas tem esse receio, coloca dificuldade, acha que não tem capacidade. Uma mensagem sua para finalizar. A primeira coisa que eu digo são duas coisas, eu acho que dá para sintetizar essa questão de vocês. A primeira é,
Olhe onde você está. Olhe onde você está e veja se o que você sente, da forma que você sente, se o mundo que você vê está sendo descrito por alguém. Eu garanto que em muitas situações não. Pode estar muito parecido, mas em muitas situações não. Um exemplo rápido. Eu faço um verso aqui falando de Sumé, meu amigo do Rio Grande do Norte, que também tem o mesmo estilo de escrita, faz um falando de Jucurutu. Ele pode escrever, mas tipo, Jucurutu, com todo respeito, não representa grande coisa para mim. Mas se fosse de Sumé, sim. Mas a forma que vocês amam Sumé é diferente da forma que eu amo. Não é que é mais ou que é menos. Então a primeira coisa é, olhe do seu lado e veja se o seu sentimento está sendo expressado em algum lugar. Isso em muitas situações motiva a gente nem que seja a escrever para nós mesmos. Até aquelas vozes que a gente escuta na cabeça da gente de vez em quando, a gente bota para o papel, isso pode sair uma poesia. Não necessariamente metrificada, rimada, porque isso é um estilo de poesia. Não necessariamente é uma poesia, só é isso. Existe poesia livre. O nome já diz tudo. Se uma poesia não pode ser livre, o que é que tem que ser? E a segunda é, arrisque. Arrisque. Escreva para você, escreva para o seu irmão, escreva para seu namorado, para sua namorada, escreva para sua mãe, escreva para o seu pai, para os seus avós. E em muitas situações você vai perceber que aquilo tocou aquela pessoa de alguma forma. Então, foi como eu falei agora há pouco. Se você escreveu alguma coisa, um sentimento, com sua forma de ver o mundo, para uma pessoa, dedicou aquilo, e aquela pessoa gostou, isso aí está numa distância de um bigode de um sapo, de ser uma poesia. Então, veja, entenda, sinta, processe, arrisque e escreva. E o resto é história. Bacana, né? Então, só se você quiser, por nós aqui, acho que tá legal, né? Tá bacana. Adoramos, porque assim, tinham várias perguntas e você respondeu aí sem a gente nem precisar. Eu sei que teriam muito mais assuntos. Nós queríamos muito que fosse online, presencialmente, assim, porque íamos começar iniciar a dinâmica com a professora também, com outros alunos, porém, eu já te expliquei o que aconteceu, né? E sem problema, gente. Porque eu sei que várias pessoas teriam várias dúvidas, várias coisas que você ia explicar perfeitamente e com certeza incentivar muito, porque só a forma que você falou dá vontade. Eu vou usar a palavra, é gostoso de querer procurar, buscar, sabe? De querer ouvir, querer ler. Então, eu amei. Fico muito feliz, fico muito feliz. E eu queria trazer esse conterrâneo mesmo, que é daqui, da terra, é especial, e, como eu disse, sempre enaltece aqui, nossa região. Que ótimo, e está levando isso para o mundo. Veja, primeiro, eu fico lisonjeado por lembrarem do meu nome, porque se tem uma coisinha que tem nessas terras da gente, é poeta também. Mas terem lembrado do meu nome, eu agradeço bastante e reitero a minha total disponibilidade para vocês, para a instituição, para qualquer grupo. Se vocês marcarem outro dia um café aí, ou uma cachaça, que não seja por algum trabalho, já bora trocar ideia. Bora, eu faço isso com o maior prazer. Eu sinto que é uma obrigação, é uma luta que eu quis assumir, é uma obrigação minha. Apesar da minha formação ser totalmente diferente. Quando o pessoal me vê na rua com esse chapéu, declamando poesia, tomando uma na rua, pega disso. Esse bicho é da filosofia, da sociologia, das letras. E normalmente, a barba tá até curta agora, a barba tá maior. E quando eu digo que eu sou de tecnologia, o pessoal não tem condição. Mas isso desperta. Desperta quando, pronto, domingo à noite eu vou para Madrid a trabalho. Então, quando eu estava lá, na última vez, estava conversando com o pessoal, declamei uma poesia em português, rapidinha, sobre um tema lá. A pessoa disse, o que está dizendo essa poesia? Que agora eu quero entender. E você traduz. Eu pensei, que coisa linda, como é que alguém pensou nisso? Eu disse, vai lá na minha terra que tu descobre.
Então, eu fico muito lisonjeado, agradeço e parabenizo a iniciativa, porque eu acho que é uma temática muito importante, muito interessante. E que se tiver qualquer coisa no Cariri, que fez uma, que foi eu canto aqui minha aldeia, você lá que canta a sua. Aí eu peguei e aí eu fiz a minha falando de Sumé, né? Aí o fresco foi e disse, desculpa, aí o caba foi e disse, pois, mas você falando de Sumé e você é português agora. Eu fico danado quando o pessoal pega e agora é português. Eu digo, pô, que conversa. Então, a primeira estrofe eu disse, o meu canto tem magia, tem paz e muita fartura, isento de amargura, tem festança e alegria. Tem forró e poesia que no Cariri se cultua, em Sumé por toda rua a bondade se semeia, eu canto aqui em minha aldeia, você lá que canta a sua. Aí o rapaz veio falar isso de Portugal, né? Com todo respeito que eu tenho ao país, né? Pronto, conheço em qualquer lugar que eu morei, se eu moro é porque eu respeito. Eu disse, eu sou filho do sertão, Paraíba é o meu lugar, que me botou para arrumar por dentro desse mundão. Sumé é o meu torrão, do Cariri é a maioral. A saudade é sem igual, pois me bota sempre em teste. Eu sou filho do Nordeste, que se dá em Portugal. Pronto. É isso. Arrasou. Os portugueses piram com tudo, né? Tem algumas que a gente não pode falar publicamente, né? Então a gente deixa para falar nas reuniões da gente mesmo, sabe? Tá. Pronto, nós Minha vamos deixar. gente, uma boa noite, tá? Boa noite. Obrigado mais uma vez. Obrigado, viu, Jefferson? Fica com Você, Deus. meu irmão. Boa noite. Cheiro aí para ti. Viu? Um Vamos cheiro, aqui Muito obrigado. pensar numa lembrança bem legal para quando você vier fora nosso encontro, você levar uma Maria. também. Matuto. Eu carrego a saudade. Eu carrego a saudade. Eu sou adepto de dizer que a gente não mata a saudade, não. O pessoal está aqui matando saudade. Eu disse, não. Eu estou alimentando. No dia que eu perder a saudade de Sumé e de tudo que ele representa, eu deixo de ser eu. Então, a gente tenta, de alguma maneira, ter os compromissos, tudo, obviamente. E eu gosto também de estar aqui, eu gosto de estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas a saudade às vezes vem um pouco pesada, aí o cara tem que pensar que a gente tem saudade de coisa boa, né? A gente não tem saudade de um tropicão que levou, não tem saudade de uma gaia, a gente tem saudade de coisa boa. Então eu não posso dizer que eu vou matar a saudade de Sumé, não vou não, nem ferrando. Então o que eu carrego daí, a maior lembrança que eu posso carregar daí é a saudade de vocês. Isso é perfeito, maravilhoso. E tá Um cheiro. Dentro de um pão. Até pesa. Tchau, meu irmão. Valeu, Beijo, se cuidem. Boa noite. Obrigada, se cuide também. Tchau.